pelas últimas informações. Em estúdio estão connosco Ksenia Ashrafolina, uma ativista russa residente em Portugal, e também Alexandre Guerreiro, especialista em Direito Internacional. Agradeço aos dois. Obrigada por estarem connosco, Alexandre Guerreiro. E começo precisamente por si, por causa destas informações que foram surgindo hoje das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, aqui com ambas as partes a admitirem que poderá haver aqui um princípio de acordo nos próximos dias. Em que ponto é que estamos? As conversações estão a dar passos no sentido de se encontrar uma solução para o conflito ou ainda muito longe? Olha, uma vez mais, boa tarde. Eu gostaria de começar por dizer, sobretudo a quem nos está a ver, que nos últimos dias têm saído algumas notícias muito pouco abonatórias, aliás, caluniosas relativamente à minha pessoa. Quer catalogando-me de ser... Está a falar das notícias avançadas pelo Semanário Expresso? Pelo Semanário Expresso, quer catalogando-me e adjetivando-me como sendo putinista ou pró-russo, que é criminoso. Não sou pró-russo. Não é pelo facto de eu ter algumas posições que possam reconhecer legitimidade à Rússia ou legalidade nas atuações da Rússia que isso me torna pró-russo. Um advogado que defende um homicida não é o advogado homicida. Temos o caso de Luís Filipe Vieira, que neste caso foi presidente do Benfica, é defendido por um advogado que é portista, e isso não faz do advogado benfiquista. Portanto, convém que as pessoas coloquem cada coisa no seu lugar. Eu estou aqui, na qualidade de cientista do direito, a tentar dar a minha posição e a forma como eu vejo as coisas. Não estou... E é por isso mesmo que é convidado, Alexandre, fica feita essa nota. Vou avançar judicialmente contra quem escreveu estas publicações, porque isto é criminoso, não se faz a quantidade de ameaças e de palavras que eu tenho recebido graças a estas publicações. Muito bem. Relativamente às negociações, é importante as pessoas saberem, relativamente a esta questão, é importante que pelo menos as partes estejam disponíveis para negociar. E este é um ponto pode ser de viragem por uma questão muito simples. É que a Rússia está a sofrer um tremendo desgaste no terreno e também está a sofrer um tremendo desgaste na outra guerra económica de que está a ser alvo por via das sanções. Ou seja, não tem interesse nenhum em prolongar as hostilidades no terreno, nem tem interesse nenhum também em perpetuar estas sanções que com o tempo vão começar a desgastar cada vez mais a liderança de Vladimir Putin. Portanto, existe essa disponibilidade e essa... E é maior essa disponibilidade hoje, Alexandre, do que era há 5 dias ou há uma semana? Acredito que é ligeira, não é muito maior, porque as condições que Putin tem posto são exatamente as mesmas que pôs desde o primeiro dia em que deu entrada em território ucraniano. Portanto, mas o facto de, até há uns dias, nós ouvirmos o Kremlin dizer que nem sequer queriam negociar com a Ucrânia, a menos que quisessem capitular, e agora temos um discurso que tem vindo a mudar aos poucos. Já tivemos Lavrov, que se reuniu também com Kuleba. Portanto, parece-me ser, aos poucos, uma forma de evoluir estas mesmas conversações, embora os aspectos-chave continuem, a meu ver, impossíveis de ser possível chegar a algum entendimento. Precisamente, quando olhamos para os objetivos de Vladimir Putin, como é que há neste momento espaço para um recuo por parte da Rússia quando lá está, esses objetivos ainda não são visíveis e não são cumpridos no terreno? Repare, com base naquilo que conheço de Vladimir Putin, é um presidente que mostra alguma versatilidade e até flexibilidade para ajustar os objetivos em função da evolução dos acontecimentos no terreno. Ou seja, ele pode indicar que pretende a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia, mas isso, como nós sabemos, o que é sequer a desmilitarização? Quer dizer, a Ucrânia neste momento já está praticamente desmilitarizada, porque não tem poder aéreo, não tem poder marítimo e o poder terrestre está reduzido a quase nada. E nunca irá acontecer, não é? Não se pode desarmar completamente a Ucrânia. Temos a Costa Rica, mas a Costa Rica tem um contexto geográfico e político completamente diferente daquilo que se passa na Europa. Agora, quando falamos da desnazificação, neste momento nós vemos que aqueles elementos que pertencem ao setor direito e também ao batalhão Azov, neste momento já se encontram praticamente todos cercados na região de Donbass. Portanto, essa desnazificação já está em curso. Qual é o outro passo? A única coisa que eu vejo de concreto e que é impossível de haver um entendimento é o reconhecimento por parte da Ucrânia de que a Crimeia é território russo e de que as regiões de Donetsk e de Lugansk são territórios independentes. Aliás... Isso bastará? Não bastará porque Vladimir Putin ainda quer a garantia de não adesão à NATO. Mas há aqui um ponto que eu tenho de frisar. É que apesar de Putin insistir na questão da independência destas duas repúblicas, as várias sondagens que têm sido realizadas ao longo do tempo demonstram que a população, mesmo que é próxima da Rússia e que se sente culturalmente próxima da Rússia, é contra essa anexação à Rússia. Ksenia, tem esperança quando vamos acompanhando estas evoluções, não é? No sentido das negociações e quando ouvimos aqui que as duas delegações vão sentar-se à mesma mesa. Ora, temos visto posições muito intransigentes de Vladimir Putin. Tem alguma esperança que estas negociações levem a algum lado? As negociações são uma maneira de reagrupar
às forças armadas, porque o Putin percebeu que ele tinha mentido. Ele, se calhar, não sabemos se percebeu ou não, mas é evidente que a Blitzkrieg não aconteceu. Agora, temos só de duas uma, como se diz em Portugal. Ou ela vai cair, ou vamos ter a Coreia do Norte que vai ameaçar não só os próprios russos, mas também o resto do mundo. Portanto, agora são estas as únicas opções que estamos a observar. E, portanto, quando falamos das negociações... Ou seja, uma escalada do conflito para além da Ucrânia, não é? Ou então aqui um recuo por parte não, a escalação já aconteceu. Portanto, nunca pensávamos que íamos ter esta guerra e a escalação aconteceu. E aqui também tenho que desmistificar algumas coisas e fazer um passo por trás e falar de algumas velocidades que foram aqui ditas, porque o Alexandre está a passar a promessa que existe militarização e nazificação na Ucrânia e que, na verdade, porque este discurso faz parte da propaganda russa. O que quer dizer ficar militarizado? Todos os países, usando os direitos fundamentais de todas as nações, têm direito à própria armada. E segundo, o que é nazificação? Este é um termo vago, completamente vazio e, portanto, dizer como se fosse uma coisa já feita como axioma que há nazismo na Ucrânia e temos que desmistificar é falso. Se fosse esse o real objetivo, tinha-se cingido, lá está, estas regiões em que, de facto, poderá aqui haver algumas fações ligadas à extrema-direita, portanto, desse ponto de vista, não é? Ou seja, já percebemos todos que não é o real, um dos reais objetivos de Vladimir Putin. Vou traduzir isso para a realidade portuguesa para que isto fique claro para todos os portugueses que não estão a ouvir. Há Chega e há pessoas que se calhar não gostam dos ciganos aqui em Portugal, mas não podemos dizer que todos os portugueses votam Chega e odeiam os ciganos. É uma parte da população, citamos que existe, mas não podemos generalizar que agora todos os portugueses são assim. E isto é exatamente aquilo que está a acontecer no discurso propagandista, a dizer que ali, naquela zona do leste, também um fantasma, há extrema-direita e temos que pôr ali tropas, que já é contra o direito internacional, para denazificar. Não, isto é falso. E Ksenia, deixa-me perguntar-lhe, vive em Portugal já há bastantes anos, mas ainda assim, como é que tem acompanhado com as pessoas que conhece, que ainda estão na Rússia, como é que tem estado a população a sentir esta guerra? A população russa está de facto a perceber o que é que está a acontecer? Os russos não querem esta guerra. E porquê que sabemos isso? Porque a maior mentira que agora existe na propaganda russa é que não há guerra. Isto chama-se a Operação Especial. Portanto, evita-se a todo custo a palavra guerra. Porquê? Porque o Putin e a oligarquia à volta dela percebe que se isto é chamado guerra, ele vai perder o último apoio que tem internamente. E este apoio interno já desapareceu, desvaneceu. Porquê? Ele percebeu isso, porque quando nós começamos a sair às ruas, também com o trabalho do Alexei Navalny e os outros ativistas, ele percebeu que as pessoas saem às ruas e mostram que estão contra este regime, esta pobreza e esta injustiça e esta desigualdade. Portanto, durante 10 anos saímos às ruas, ele percebeu, isto não gosta daquilo. Depois os bielorrussos saíram e mostraram ao mundo o que é que ia demonstrar-se. E ali que ele percebeu que é preciso envenenar, acabar com os oponentes, com a oposição e desviar toda a atenção para esta guerra, porque na cabeça do Putin, na minha opinião, na minha análise, estas grandes vitórias internacionais deveriam seduzir aos russos e não seduzem. Não seduzem. Quando ouvimos, Alexandre, que Vladimir Putin diz que está a conseguir alcançar todos os objetivos a que se propôs na Ucrânia, é mesmo assim? Então aquilo que vemos no terreno. Não está a conseguir todos os objetivos que pretende, porque o objetivo inicial era em 5 dias conseguir assegurar que tinha o controle, pelo menos, sobre as instituições políticas e sobre as principais cidades. Já vamos em mais de 2 semanas e isso ainda não se verificou. Portanto, está longe de estar materializado esse objetivo. O outro objetivo da desmilitarização e da desnazificação, de facto, é um conceito vago, ainda não foi totalmente atingido, mas quando falamos em desnazificação, falamos enquanto académicos, não enquanto pessoas ligadas de qualquer forma ao poder político, porque essa é a interpretação do Kremlin. A desnazificação pressupõe a eliminação do neonazismo militante.
E o que é o neonazismo militante? Não tem nada a ver com o Chega, que é um partido político e que, independentemente das posições que possa ter, sejam elas consideradas xenófobas por muitos ou até mesmo racistas por muitos, é completamente diferente. Apregoá-las politicamente e integrar grupos que utilizam violência física para perseguir minorias. Mas são assim, têm essa dimensão toda na Ucrânia? Olha, saiu há cerca de 2 anos uma reportagem na qual eu tive o prazer de participar do público, onde realmente foi avaliado ao pormenor a questão do batalhão Azov. Aliás, o jornalista foi ameaçado e esteve há pouco tempo. Qual é que é a influência que esses grupos têm na Ucrânia, no governo ucraniano, no país? Estão infiltrados e dominam completamente o aparelho militar e das forças de segurança da Ucrânia. Não são as pessoas, os civis, não é disso que nós estamos a falar, é de quem de facto domina o aparelho militar e das forças de segurança da Ucrânia e que já foram responsáveis pela parte operacional da revolução de 2013-2014 do Euromaidan. E eu agora, a Ksenia diz-me que é falsidade aquilo que eu disse, eu vou ter de recuperar aquilo que já aqui uma vez li, porque a Ksenia não deve conhecer os relatórios do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Não leu nenhum sobre a questão da Ucrânia, certo? Queremos falar disso. Leu algum? Diga-me só sim ou não. Então eu vou-lhe ler um que é muito recente, saiu em meados do ano passado. Podemos fazer assim. Primeiro, o Alexandre não está a responder aquilo que foi a pergunta. Porque disse que era falso uma coisa que eu disse. Eu tenho de defender o meu ponto de vista. Porque vamos arrumar esse assunto. Vamos arrumar este assunto. É que a Ksenia disse que era falso. Não é falso. Não é falso. E também, Alexandre, por favor, não assumir que eu posso não saber alguma coisa. Isto é uma tática falsa. Sabe porquê que eu estou a assumir isso? Porque a Ksenia disse que era falso, ou seja, demonstrou que não tinha conhecimento daquilo que eu afirmei. E é isso que eu venho demonstrar perante si, que o Conselho de Direitos Humanos, porque se soubesse não diria que era falso. Diria que pode não concordar com a perspectiva. Portanto, vamos ver um relatório do Conselho de Direitos Humanos de 2021, em que fala exatamente, eu peço para as pessoas que procurem lá em casa, eu depois posso dar os pormenores, vejam, por exemplo, o ponto 14, onde diz que partidos de oposição que se opuseram a leis e a tipos de perseguição contra opiniões antirrussas que têm vindo a ser disseminadas na Ucrânia foram perseguidos e foram alvos de atos violentos. Quer dizer, o que é isto? Veja um relatório de 2016 do mesmo Conselho de Direitos Humanos que diz que o batalhão Azov, os neonazis ucranianos de extrema-direita, que violaram pessoas desde o Euromaidan. Há várias ONGs ucranianas que, Ksenia, dê-me o seu e-mail que eu forneço estes documentos, se quiser. Ainda assim, Alexandre, a posição que foi aqui demonstrada é precisamente que isso não reflete a Ucrânia, ou seja, mas isto estamos todos de acordo. O poder que não concordo. Que essas forças poderão ter, e isso lá está, estou a fazer questões. Claro. Não estou a afirmar, mas qual é que é o real poder? Sabe porque é que eu não concordo com isso? Primeiro, na Ucrânia e no regime ucraniano. Estas pessoas, a partir do momento em que se infiltram e que se disseminam entre os órgãos de militares e de segurança, existe uma complacência do poder nesse sentido. E depois, desde o Euromaidan, portanto, desde 2014, a Ucrânia mudou radicalmente a sua posição quanto ao projeto de resolução das Nações Unidas, que é subscrito por 22 Estados, aprovado por uma esmagadora maioria dos Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, que condena os neonazis. Só há 2 Estados que votam contra. Um deles é a Ucrânia. Portanto, isso aconteceu desde que o poder pós-revolucionário chegou ao poder. Isto é factual. Até o Euromaidan, a Ucrânia nunca votou contra a condenação do neonazismo. Agora, explique-me, Ksenia, porque é que a Ucrânia vota contra a condenação do neonazismo. Não consigo compreender isto, senão uma complacência perante a realidade que podem ter no seu Estado, não relativamente ao povo, porque o povo, coitado, está a sofrer, está numa situação miserável, numa situação de sofrimento que não deveria estar porque são pessoas inocentes, mas porque temos vários grupos extremistas que têm atacado. É isso mesmo, Alexandre. Essa não é a questão que estamos a discutir. Ou seja, nós estamos a discutir aqui a argumentação utilizada para a invasão da Ucrânia. A Ksenia quer responder ou podemos avançar para. Eu quero responder, mesmo temas? Porque acredito que os portugueses que nos estão a ouvir deveriam perceber qual é a falácia que o Alexandre nos está a oferecer aqui. Aquilo que o Alexandre está a fazer é tentar dizer que há um grupo de neonazis. Pode ser, porque nós também aqui em Portugal temos pessoas que dizem que os ciganos não deveriam existir e depois generaliza este argumento marginal como se fosse um problema inteiro da Ucrânia, como se fosse toda a Ucrânia a agir assim. E porquê que isto é perigoso? Porque na lógica que o Alexandre está a oferecer aos nossos espectadores, isto é o casus belli, que isto deveria ser uma razão para um país atacar o outro. Não. E aqui também é muito perigoso pensar assim, porque vou também relembrar o que é o direito internacional. Uma pequena, já que também passou por MGIMO, eu estudei MGIMO, e há 10 conceitos bases, princípios bases do direito internacional, que se formaram nas Nações Unidas. E
resumindo, todas estas 10 ideias dizem vamos evitar a guerra. E não há nenhum princípio que diz que um país pode atacar ou ameaçar atacar o outro país independente. É só nos princípios internacionais do direito internacional das Nações Unidas, há só duas situações quando pode existir ius ad bellum, ou seja, quando que, um Estado pode atacar o outro. Primeiro, se dentro do Estado há uma razão para autodefesa, e na Ucrânia não vemos nenhuma razão para isso. E segunda parte é quando os países coletivamente, através das Nações Unidas, fazem esta decisão. Portanto, nenhuma destas duas exceções à paz existem no cenário ucraniano. Tem uma terceira exceção, Ksenia, que eu tenho de referir às pessoas, que é a ingerência por convite. E vamos terminar a discussão em torno das motivações e das razões que levaram à guerra. Ora, ponto, aqui chegados a este ponto da guerra, Ksenia, o que é que acha que vai demover e que vai fazer com que Vladimir Putin deu um passo atrás, ou seja, que pare com a invasão na Ucrânia? O facto de estas sanções terão um efeito na população russa de tal forma que possam economicamente pressionar Vladimir Putin a isso? Será Vladimir Putin permeável a estas sanções? A Rússia, na realidade, é uma matriosca de duas Rússias. Uma pequena, de mais ou menos 50 pessoas, que é a oligarquia, que gosta muito das iates e das quintas. Que está a ser castigada por Está a ser castigada de maneira muito tardia. E relembro que também ainda o SWIFT não funciona para a minha mãe, e para todos os russos normais, mas funciona para Gazprom e para a Nord Stream. Ali continua a funcionar. Portanto, há esta oligarquia que tem, vocês não vão acreditar, mas aquilo que tem nos offshores, a riqueza que acumularam, representa a metade de todo o produto interno bruto. Portanto, é um valor, são 4 vezes mais do que o produto interno bruto de Portugal. Portanto, é uma grande riqueza que está concentrada em poucas mãos. Portanto, ali é uma das hipóteses para tirar o Putin dali, porque eles querem voltar para as iates e para a vida de luxo. Outra hipótese, ou até um conjunto de hipóteses, é que também, como hoje saímos muitíssimos russos para as ruas para manifestar, mas ali pessoalmente eu vejo muito mais difícil porque é uma máquina de terror e de repressão. Qualquer pessoa que sai 20 anos de prisão. E o regime de Vladimir Putin sempre se demonstrou não se intimidar por essa pressão popular. Portanto, não será por aí, será mais em termos económicos que poderá fazer aqui uma mudança de estratégia? E mais um fator, porque ele falhou já nesta guerra, mas como ele está atrapalhado numa sunk cost fallacy, ou seja, ele já perdeu tanto e vai continuar a enterrar mais recursos e mais dinheiro nesta guerra só pelo ego dele. Portanto, não vai sair assim facilmente. E ali o terceiro fator, provavelmente o fator mais importante, é aquilo que a Ucrânia vai fazer. Porque os ucranianos agora estão na primeira linha de batalha da nossa liberdade, da nossa Rússia justa e feliz do futuro, como também da Europa justa e feliz e da paz em toda esta região. Portanto, é o fator Ucrânia e é aquilo que eles vão fazer. Alexandre, deste ponto de vista, nós estamos neste momento num impasse neste conflito. Ora, sabemos que o exército ucraniano não tem capacidade para vencer a Rússia, se a Rússia entrar à força e em força no país, portanto tem um poderio militar bastante superior à Ucrânia, portanto militarmente a Ucrânia não tem capacidade para vencer esta guerra. Ora, Vladimir Putin por seu lado também não está a conseguir os seus objetivos. Estamos num impasse neste momento. O que é que se pode esperar da estratégia de ambas as partes nos próximos tempos? Bom, a Ucrânia não tem capacidade de lutar de igual para igual, partindo do princípio que quer ter uma vocação ofensiva de também dirigir ataques à Rússia. Mas, do ponto de vista defensivo, a Ucrânia pode vencer a Rússia pelo cansaço, através do desgaste, através da frustração, à medida que o tempo vai passando. Por um lado, isto é mau para a Ucrânia, porque vai perdendo território a pouco e pouco, mas também desgasta os militares russos que estão no terreno e desgasta a opinião pública na Rússia, que neste momento, de acordo com as sondagens da Levada, são cerca de 60%
que são favoráveis a esta intervenção militar ou à guerra, como quiserem chamar, na Ucrânia, e que aos poucos podem vir a perder essa confiança, sobretudo se os militares também demonstrarem descontentamento, e os militares são, pelo menos de acordo com todas as sondagens, claramente a instituição russa mais respeitada em todo o país. Qual é que pode ser um ponto de viragem aqui? Ontem chegou ao meu conhecimento que existem iniciativas de bastidores que estão a ser tomadas junto de personalidades com alguma projeção junto do poder político russo para poderem isolar Putin e para poderem retirá-lo do poder. Isso pode ser, se for bem sucedido, que eu questiono, porque ainda é muito embrionário, pode ser uma forma de poder retirar Putin do poder e poder chegar à paz possível e, de alguma forma, mudar a figura. Possível? Não é de todo irrealista e há até dois nomes que estão neste momento em cima da mesa. Um deles é Dmitry Medvedev, que já foi presidente da Rússia, neste momento já não é sequer primeiro-ministro, mas é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e que, por algum motivo, ele ainda hoje mantém a alcunha de American Boy, aquela imagem dele e de proximidade a Obama a comer hambúrgueres e a beber uma cerveja com o presidente Barack Obama, caiu-lhe mal, e o facto de há cerca de 3 anos ter aumentado a idade de reforma na Rússia colocaram-no em níveis de popularidade ainda mais abaixo do que aqueles que Alexei Navalny tem, que são em torno dos 2%, portanto ainda é mais impopular do que Alexei Navalny na Rússia. E depois temos também a governadora, a Levada, que é respeitada pelo Washington Post. O Washington Post contrata sondagens à Levada Center de Moscovo e diz que é uma das mais reputadas a nível internacional, diz que Alexei Navalny tem 2% de popularidade e Medvedev também. E a segunda é a atual governadora do Banco da Rússia, que escapou às sanções. Elvira Nabiullina, agora ela tem estes nomes compridos, portanto, ainda, e como não está muito retenida, é uma pessoa low profile, ainda não o decorei todo, mas é a senhora Elvira, que escapou às sanções e que o facto de ser mulher e que o facto de fazer várias propostas muito desalinhadas de Vladimir Putin pode ser um nome que, do ponto de vista internacional e até ocidental, possa ser bem acolhido para uma fase de transição. Vladimir Putin, acaba a guerra? Não é que acabe a guerra, mas pelo menos reúne-se um conjunto de personalidades que podem negociar o fim da guerra e das hostilidades sem fazer este conjunto de exigências que neste momento estão a ser feitas por Putin e que são claramente um sinal de intransigência. E a ver, vamos como é que vai decorrer as operações no terreno. Ksenia e Alexandre, obrigada aos dois pela vossa... Para terminar, sim, só para terminar, mais 3 felicidades que foram ditas às partes, a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia pode ganhar porque está a lutar pela própria sobrevivência e os russos são por dinheiro. Segundo, a Levada Centrum está a fazer a falácia de apelar à autoridade, mas o Washington Post, neste caso, não é autoridade, porque a Levada Centrum não tem liberdade para fazer estes inquéritos de forma verdadeira, porque muitas pessoas têm tantas camadas de medo que nunca vão responder aquilo que é verdade, portanto não podemos acreditar naquilo. E terceiro, o Alexei Navalny tem popularidade muito maior daquilo que o Alexandre está a dizer e exatamente por isso foi envenenado com uma equipa do FSB que estava atrás dele durante vários anos. Portanto, por favor, espero ter podido desmentir, desfazer as ficar no claro.